Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje vamos estar dando início aos estudos sobre gráficos e tabelas. É um conteúdo que provavelmente você já tem tido contato no quinto, no quarto ano. Sempre trabalha com a questão dos gráficos porque gráficos e tabelas é a melhor forma que nós temos de disposição de dados para uma pesquisa. Então aqui a gente tem a tabela a seguir é para a resolução dos exemplos 1, 2 e 3. Então a gente tem essa tabela e nós vamos utilizar os seus dados para a resolução dos exemplos 1, 2 e 3. É uma tabela em que informa a atividade de lazer preferida. Aqui tem um enunciado muito maior, vocês vão ver lá no exercício de vocês. Eu não coloquei porque aqui não ia caber, eu já vou ter que apagar para continuar, ia ficar muito mais extenso. Então, basicamente, é o seguinte, lá na atividade de vocês vai ser informado isso. Um aluno, ele resolveu fazer uma pesquisa na sua escola e ele pesquisou alguns alunos, ele não pesquisou todos os alunos, sobre atividade de lazer preferida. Então nós temos aqui 5 atividades de lazer: leitura, esportes, jogos de tabuleiro, videogame e assistir TV. Tudo que envolve lazer. E aí nós temos a quantidade de alunos. Então, de acordo com essa tabela, nós temos 20 alunos que a sua atividade de lazer preferida é a leitura. Nós temos 70 alunos que a atividade de lazer preferida são os esportes. 10 alunos que a atividade de lazer preferida são os jogos de tabuleiro. 40 alunos que a atividade preferida é o videogame. E 45 alunos que a atividade preferida é assistir TV. Então vamos aqui para o exemplo 1. Marque V para verdadeiro e F para falso. Lá na atividade de vocês vai estar desse jeito, só que vai pedir para você corrigir as alternativas que estiverem falsas. E aí nós vamos fazer aqui também. Eu quis colocar assim para dar uma resumida no enunciado. Então olha a primeira afirmativa. Essa pesquisa, coloquei esse, mas é essa pesquisa foi feita com 180 alunos. Basta a gente fazer a somatória, né? Então nós temos aqui, 20 mais 70, mais 10, mais 40, mais 45. E aí a gente vai ter, 0 mais 0 mais 0 mais 0, mais 5, dá 5. 2 mais 7, 9, mais 1, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. Então, nós descobrimos com a somatória que essa pesquisa ela foi feita com 185 alunos. E a afirmativa 1, ela coloca que foi feita com 180 alunos. Então, ela é uma afirmativa falsa. E aí a gente vai corrigir tornando ela verdadeira. Então, basta colocar que essa pesquisa foi feita com 185 alunos. Foi o que nós descobrimos quando somamos os dados da tabela. 185 alunos, então ela é falsa, porque ela falou que foi com 180, a gente faz a correção dela. Segunda afirmativa, a maioria dos alunos preferem ler. É verdadeiro ou falso? Quando a gente observa, o maior dado que eu tenho da tabela é 70, que são os alunos que preferem o esporte como uma atividade de lazer. Então, por esse motivo, ela é falsa, porque ela afirma que a maioria dos alunos preferem ler, e não, a maioria prefere esporte. Então, a gente coloca, A maioria preferem a prática de esportes. Terceira afirmativa. O melhor gráfico para essa situação é o de barras. Sim. Aqui a gente coloca como verdadeiro, porque o gráfico de barras é o melhor para a gente trabalhar esse tipo de situação, onde a gente coloca, pode colocar a abreviatura da atividade, a gente pode colocar de 10 em 10 os valores e elevando as barras de acordo com a quantidade de alunos que preferem aquela situação. E aí a gente forma o gráfico da situação, então a questão 3 é verdadeira. 4. Leitura é a atividade menos citada pelos alunos. Quando a gente olha, a gente tem
Porque a que é menos citada tem uma frequência de 10 na pesquisa, então ela é falsa porque a frequência de 10 na tabela ela aparece para jogos de tabuleiros, quando fala que é leitura. Então a gente corrige essa alternativa falsa colocando que jogos de tabuleiro é a atividade menos citada. Pelos alunos. Então aqui nós fechamos o exercício 1, das 4 afirmativas, 3 falsas, e aí as falsas nós corrigimos elas, tornando elas verdadeiras. Isso que vocês vão fazer na atividade também. Agora, olha o exemplo 2. É necessário fazer uma campanha sobre o perigo dos vícios em videogame e TV? O que vocês acham? Isso aqui meio que é uma resposta pessoal. Lá na pergunta de vocês também vai estar nesse sentido, mas não fala de vício de videogame de TV, fala de uma outra situação presente na tabela. Cabe a cada um analisar. Aqui eu coloco que sim. Nós temos aqui, apesar da gente ter um número elevado de alunos que preferem o esporte como atividade de lazer, que é 70, nós temos também uma quantidade elevada de alunos que preferem videogame e assistir TV. São 40 alunos que preferem jogar videogame, são 45 alunos que preferem assistir TV. Quando você tem um número desse maior do que, por exemplo, jogos de tabuleiro, que é um tipo de jogo que ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, ou então maior do que a quantidade de alunos que preferem praticar uma leitura que vai ajudá-lo na interpretação, ou até mesmo o número de esporte já é um número alto, mas eles poderiam preferir o esporte, que é um tipo de lazer que cuida da saúde física e mental. A gente observa que a resposta é sim, precisa de uma intervenção numa situação dessa, alertando para os perigos dos vícios em videogame e TV. Então isso aqui meio que vai ser uma resposta pessoal lá na atividade de vocês, vai estar expondo uma outra situação, que vocês vão estar analisando de acordo com os dados expressos na tabela. Agora, olha o exemplo 3. Construa um gráfico de barras que represente esta situação de pesquisa. Então, a gente vai ter que construir um gráfico onde a gente vai estar colocando os dados da tabela presente no gráfico, beleza? Então, vamos anotar aqui os dados para eu poder apagar ali e a gente fazer a construção desse gráfico. Nós temos leitura, 20 alunos, leitura 20 alunos, esporte 70, jogos de tabuleiro 10, videogame 40, assistir TV 45. Então, a partir desses dados da tabela, a gente vai construir o gráfico. Vamos apagar aqui para a gente poder estar fazendo a construção desse gráfico de barras, que foi o que o exercício pediu, né? Em algumas literaturas, nós encontramos como gráfico de coluna, a mesma coisa. De uma literatura para outra, os termos eles variam, né? Então, uma coisa que a gente tem que aprender é trabalhar com a questão dos sinônimos, né? O que representa aquela palavra dentro dos conceitos matemáticos. Então, a gente tem aqui o gráfico de barras, ele tem 2 eixos, ele tem um eixo vertical e o eixo horizontal, tem aqui. No eixo vertical eu vou colocar a frequência da minha pesquisa, que é a quantidade de alunos. No eixo horizontal eu vou colocar os elementos que eu tenho, que é leitura, esporte, jogos de tabuleiro e assim por diante, beleza? Então a gente vai colocar lá. A gente coloca a junção dos 2 eixos, 0. Como eu tenho um grande valor de pesquisa, como por exemplo esporte, são 70 alunos que preferem, posso colocar de 5 em 5 ou de 10 em 10. Eu vou colocar de 10 em 10, para a gente dar uma resumida no tamanho do gráfico. Então vem aqui, 10, 20, 30, 40, 50,
60, a gente aumenta um pouco aqui, 70. Então nós temos aqui, beleza? Agora a gente vai colocar aqui, nesse eixo horizontal, as abreviaturas do que representa. Então, por exemplo, leitura, eu posso colocar as 3 primeiras letras. L, E, I, vai representar a leitura. Eu tenho esporte, eu posso colocar ESP, colocando um ponto, que é uma abreviatura, né? Jogos de tabuleiro. A gente pode pôr J com G, com um tab embaixo. Jogos de tabuleiro. Videogame. Podemos colocar assim. E por fim, assistir TV. A gente pode pôr só TV, que a gente já vai saber que vai ser isso. Agora o que a gente faz? A gente vai começar a elevar as barras. A primeira barra que tem é da leitura, são 20 alunos. Então eu vou pegar a barra da leitura e elevar até 20, né? A gente vai ter aqui, ó. A gente tem 20 alunos. Beleza. Próximo é de esporte, são 70 alunos. A gente pega a barra de esporte e eleva até 70. Próximo que nós temos é o jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro, nós temos a preferência de 10 alunos. Eu pego aqui e elevo até o 10. Depois nós temos jogos de videogame, que são 40, né? Então nós temos aqui videogame, 40. E eu tenho, pessoal, a última situação da pesquisa, que é assistir TV, que é uma frequência de 45 alunos. E eu não tenho 45 aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho 40, eu tenho 50, o 45 ele está exatamente entre o 40 e o 50. Então eu elevo a barra até ele vai ficar um pouco acima da barra do videogame, que são 40 alunos. E aí nós temos aqui a resposta do exemplo 3, que era para a construção de um gráfico de barras que representasse a situação da pesquisa. Está aqui o gráfico de barras que representa essa pesquisa feita por esse aluno nessa determinada escola. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos à disposição. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e ter os cuidados básicos de uso de máscara, álcool e o distanciamento. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.